Processo os entes administrativos responsáveis por políticas habitacionais. De outra banda, pensando agora nos aspectos negativos, e aqui não é uma posição do grupo, é uma posição minha, que eu pensei, enfim, mas já discuti com vários colegas. Talvez aspectos que a gente pense em adaptar. Primeiro, os artigos, eles falam em grande número de pessoas no polo passivo a justificar a atuação da Defensoria, mas nada, é até evidente que se houver um grande número de pessoas também no polo ativo, automaticamente seria possível, se formos pensar, na atuação também da Defensoria. Eu conversava com o colega Jário, que em breve deve estar chegando aqui, ele até contou uma hipótese no núcleo, no passado, onde um condomínio de luxo acabou invadindo uma área de favela, onde fez até a sua área de lazer. E aí foi ajuizado, é óbvio que isso é incomum, mas foi ajuizado uma reintegração de posse para reaver aquela parte que foi invadida, enfim, por esse condomínio de luxo. Que a gente tem um grande número de pessoas aqui, um litisconsórcio ativo, multitudinário. Então, chamando a atenção, é uma questão processual, mas que carece de adaptação se a gente for pensar em problemas futuros. Também, e aqui o Maurílio acho que vai poder falar muito bem depois, a questão da restrição, não é? Os artigos legais, eles pecaram por colocar hipossuficiência financeira, isso está no 554, parágrafo 1º, e no 565, parágrafo 2º, ele vai falar em beneficiários da justiça gratuita. Então, é óbvio, a crítica do Maurílio, salvo melhor juízo, até a gente não pode fazer desse dispositivo um retorno ao status quo ante, ou seja, quando se tinha uma ideia de defensoria que só atuava em favor de hipossuficientes econômicos. Não, a ideia aqui é pensar essa ideia de hipossuficiência à luz de necessitados, de vulneráveis, não é? Ampliando. No caso do 565, parágrafo 2º, é até mais grave, que o cara confunde gratuidade de custas, que é exceção à tributação do Estado, com atuação público-alvo da Defensoria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acho que a ideia ele quis usar ali, às vezes peca-se pela técnica legislativa, as pessoas querem colocar sinônimo, não é? Ao invés de colocar realmente o que é. Mas a gente tem que ter, então, essa luz para melhor interpretar. Qual é a melhor exegese aqui? Pensar isso à luz das vulnerabilidades sociais. Acho que essa é a ideia. Até outras vulnerabilidades. Pensar, por exemplo, em coletividades necessitadas do ponto de vista identitário. Se a gente for pensar, por exemplo, a comunidade quilombola, que também pode se instalar em áreas urbanas, sem problema algum. Nós temos hipóteses. Populações indígenas, povos tradicionais, mesmo imigrantes, não é? Refugiados que estejam ocupando um determinado edifício, não necessariamente a hipossuficiência econômica é que vai legitimar a atuação da Defensoria. E aí, com toda a razão que o Rafael colocou, na verdade, pensar de repente em fugir, o Maurílio vai colocar isso, muitas vezes fugir do 554 ou 565, e na nossa lei orgânica, e eu deixo isso para o Maurílio frisar bem, tá? Também, como outro ponto negativo, e esse me parece um dos pontos mais sensíveis, que é essa restrição da fase consensual, ou seja, audiência de mediação, para as hipóteses de ações possessórias de força velha. Não é? Isso não foi incluído, a hipótese do 565 não foi incluído nas hipóteses de ações possessórias de força nova, ou seja, menos de ano e dia. Nas hipóteses possessórias de força nova, o juiz ainda pode, em tese, segundo a lei, determinar o mandado liminar de cumprimento de reintegração. E aqui, isso não me entra na cabeça. Óbvio que há vários autores sustentando o microsistema das possessórias, onde eu vou pegar a norma lá do 565, parágrafo 2º, e colocar no 554, ou seja, vou determinar, mesmo nas ações possessórias de força nova, a audiência prévia de mediação ou conciliação. De mediação, não é? Até que ele coloca no código, convocando a Defensoria e todo mundo para essa reunião. Há aqui uma divergência entre processualistas, nos próximos eventos, com certeza eles vão colocar isso, que é a velha dicotomia, força velha e força nova. E eu acho muito complicado. Se o Código ele quer evitar conflito humano, se o Código quer evitar violação de direitos humanos,
Se ele diz que o melhor caminho para isso é uma sessão conciliatória, mediação, ou seja, valorizar os métodos consensuais à luz do artigo 3º, faz o menor sentido escolher para um e não escolher para outro. Que a gente vai ter conflito humano da mesma forma nas ações possessórias de força nova. Então, acho que a gente tem que pensar nessa possível aplicação. Mais dois, já estou terminando. A questão da função social da posse, eu acho que o legislador ele pecou por não ter tido a coragem de colocar a função social como requisito para, enfim, julgamento dessas questões possessórias e também para requisito da concessão da liminar. Júlio, não precisa porque está lá no Código Civil. Precisa sim porque ele não analisa esse requisito, para fins de conceder ou não ao possessório, o mandado de reintegração liminar. Se você não analisa a função social da propriedade, se você não analisa em que medida aquela propriedade vinha sendo utilizada, em que medida é legítima ou não uma ocupação, você descaracteriza todo o pensamento em torno dos direitos humanos ali envolvidos. Então, na minha cabeça, isso a gente deve tentar, de uma maneira óbvia, sempre científica, densa, provocar a função social da propriedade enquanto requisito, não é, dessas ações possessórias, para fins de concessão desses mandados. E por fim, também acho, isso eu acho realmente, não vou poupar não, eu acho esdrúxulo, que é a ideia da designação. O Código vai falar lá no 565, parágrafo 1º, que é permitido o seguinte: se ele dá o mandado para o cara reintegrar a posse e o cidadão, lá, o proprietário, não reintegra, se passa um ano, ele vai designar nova audiência de mediação. E não fala nada a respeito do mandado. Meu caro, é requisito, tutela provisória, é urgência. Se você pede em função de uma urgência que tem que reintegrar, e se em um ano você não faz nada, caiu, acabou. Não é? O direito não socorre quem dorme. Você não tem como marcar uma audiência de mediação para discutir de novo aquela tutela liminar. Aquela tutela liminar necessariamente seria revogada pelo próprio tempo. Há uma nova estabilização daquela situação de fato. As pessoas que ficaram esperando o cara cumprir, se esperaram por um ano, não tem essa discussão. Então, penso eu que nós também podemos pensar estrategicamente em refutar esse artigo ou propor uma interpretação adequada. Finalizei. São esses os 5 pontos que eu acho que carecem de adaptação. Quanto polêmicas, vou deixar 2 para os nossos palestrantes. Primeira, a ausência de defensoria pública no local. Eu acho que essa é inevitável a gente refletir. O que vai acontecer se houver uma reintegração de posse no local onde não tem defensoria? Já vi gente defendendo que intima a defensoria na capital, já vi gente defendendo que intima o núcleo, que eu acho que aqui em São Paulo talvez tenha ocorrido em algumas hipóteses, e já vi gente defendendo, aí não vou entrar na polêmica, embora não concorde, que o próprio Ministério Público poderia assumir a representatividade dessa população. Não sei se o MP me parece que contraria a Constituição Federal, o professor José Aurélio ali até tremeu na cadeira, mas já vi recentemente aqui na Universidade de São Paulo. E o segundo ponto polêmico é a natureza jurídica. Né? Eu consegui captar 4 correntes em torno da natureza jurídica envolvendo esse instituto. Tem gente que vai falar que é legitimidade extraordinária, tem gente, e aí pensando numa ação coletiva passiva, cito os colegas lá do Rio, Franklin Roger e Diogo Esteves, tem gente que defende muito bem uma ideia de intervenção em nome próprio, da defesa de interesses institucionais, aqui presente o Maurílio, não é? O Maurílio Maia, dentro de uma perspectiva de custos vulneráveis. Tem o José Roberto Porto e Rodrigo Campos escreveram um artigo defendendo que, na verdade, se trata, no caso do 565, de um auxiliar do juízo. Ele está ali para intervir em função do quê? Digamos assim, uma função consensual, de auxiliar a resolução daquele conflito pela via consensual. E tem aqueles que defendem, óbvio, numa posição muito mais fácil, uma natureza circunstancial, não é? Que na verdade é o conflito que vai determinar qual é a natureza da intervenção, talvez dialogando uma ideia de posições dinâmicas da defensoria, ora poderia representar, ora seria legitimado extraordinário, ora mero auxiliar do juízo, enfim, aí por diante. Mas isso eu vou deixar para os nossos debatedores. Fiz aqui um brainstorm, né? Acho que essa é a função acadêmica do início de evento, de levantar um monte de hipóteses, um monte de problemas
e tentar, ao final aqui, sair daqui com algumas soluções, que com todas, né? É o que eu desejo. Gente, muito obrigado e prosseguimos. Bom, queria convidar os expositores da primeira mesa, que é intitulada como Litígio Coletivo da Posse dos artigos 554 e 565 do novo CPC e a natureza jurídica da Defensoria Pública. Já agradecendo a presença, queria chamar o professor José Aurélio de Araújo, e como debatedores a defensora pública Sabrina Nasser de Carvalho e a defensora Vanessa Chalegre de Andrade França. Tudo bem? Como é que vai? Prazer. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao Rafael e ao Júlio, os colegas aqui defensores do Estado de São Paulo, né, pela introdução. Então, já começou instigante. E eu queria apresentar os integrantes da mesa agora para a gente iniciar nessa primeira mesa. Eu vou passar a fala primeiro para o Dr. José Aurélio de Araújo, que é defensor público do Rio de Janeiro e é mestre e doutor em Direito Processual Civil, né, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. E a gente vai dar, acho que 40 minutos, mais ou menos, né? Tá, então depois a gente continua com os debates aqui comigo com a Sabrina. Alô. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado à doutora Sabrina, à doutora Vanessa, aos doutores Júlio, Rafael, todos, a Defensoria Pública de São Paulo, pelo convite aqui da gente poder participar na tentativa de evoluir na formação de uma doutrina consolidada em processo civil acerca desse tema, que é um tema absolutamente sensível ao ambiente social e que, por outro lado, é um tema que ele nos leva a profundas questões de natureza técnico-processual, né? Ele, ao mesmo tempo, ele é um tema fundamental à atuação da Defensoria Pública, ele é um tema fundamental ao tecido social, né? À violência social. E, por outro lado, ele tem um aspecto técnico profundo, né? Um aspecto técnico que remete, inclusive, a uma reconstrução, a uma reavaliação das formas de atuação da Defensoria Pública. Muito bem. Quando eu fui convidado, aí eu falei, poxa vida, aquele texto velho lá de 2015... o pessoal vai me fazer estudar aquilo de novo, né? Na verdade, foi um texto muito agradável, porque todo texto novo, de legislação nova, é agradável, né? Porque a gente tem a liberdade de inventar qualquer coisa, né? E foi um texto feito sobre essa ótica. E, em verdade, ele nunca me deixou, esse texto não me larga, né? Talvez pela inquietante proximidade do Diogo e do Franklin, né? E a existência do WhatsApp, que o cara está tomando banho, ele tem uma ideia sobre o 554 e manda um áudio para mim e o debate não termina, né? Sobre o 554 e o 565. Então, o que eu vou tentar fazer aqui com vocês é isso. Quer dizer, eu vou trazer esse texto e vou trazer o que eu achava, né, o que eu estava achando. Eu acho que é importante passar um pouco pela estrutura deles, né, nem todo mundo leu, né, passar pela estrutura do texto, enfrentar algumas questões que ainda estão ali e dar algumas soluções que nós já mudamos, né. Eu já mudei, o Diogo já mudou, o Franklin já mudou, né. Então a gente vai tentar trazer aqui essa estrutura que a gente vem tentando montar para a funcionalidade da Defensoria Pública, não só nessa hipótese, mas em outras hipóteses, porque essa hipótese realmente
ela altera todo o quadro de formação de funções da Defensoria Pública. Tá? Então, é essa reflexão que eu vou tentar trazer aqui para vocês, para a gente, né? Muito bem, então, assim, os dois elementos, eu vou primeiro falar um pouco rapidamente do Código, do novo Código, porque isso é fundamental, né? Ele é o primeiro Código de Processo Civil depois da redemocratização, né? Esse é um código que não é aquele código do autonomismo de 39, né? Daquela perspectiva processual absolutamente técnica, né? Da prevalência da técnica processual sobre qualquer outro valor. Não, esse é um código que ele vem depois da Constituição de 1988, né, nossa primeira Constituição do período democrático, né, e é o primeiro Código do período democrático. Então a gente tem que situar essa legislação federal no seguinte sentido, né, a opção, evidentemente, eu vou falar o óbvio, mas hoje nós estamos em tempos de que o óbvio tem que ser dito, né, principalmente com relação à democratização. Então, nos parece que não há dúvida que a opção da Constituição é por um Estado democrático de direito social substantivo, por uma justiça substantiva, ou seja, a prestação jurisdicional, né, a política pública, ela se dirige, né, para utilizar a expressão sempre precisa do professor Kazuo Watanabe, ela se dirige à ordem jurídica, à formação da ordem jurídica justa, né? Então, o objetivo, né, da nossa Constituição, nosso Estado democrático de direito, é exatamente alcançar a ordem jurídica justa através de uma justiça substantiva, né? Nós não optamos por uma justiça meramente procedimental, quer dizer, o conceito de decisão justa, né, não é só aquele conceito lá, que a gente usa lá, né, do Tarufo, enfim, de que a aplicação correta da lei aos fatos reconhecidos como verdadeiros, respeitadas as garantias fundamentais. É um pouco mais do que isso, é o alcance efetivamente da ordem jurídica justa, ou seja, uma efetiva transformação do meio social. Isso está lá no artigo 4º, está lá no artigo 9º do contraditório antecipado, né? Está lá no artigo 10 da vedação à surpresa. Então, em verdade, esse código novo, ele é um código que busca, como um dos principais objetivos, a expressão do contraditório material, do contraditório participativo, né? Que é a expressão lá do meu mestre, professor Leonardo Greco. Do contraditório participativo. Efetivamente, esse código, ele procura, ele funda, né, a perspectiva do contraditório participativo, e isso é que vai gerar toda uma série de consequências para o 554, né, a questão da comunicação, a questão da citação dos vários agentes, né, tanto dos agentes públicos quanto dos vários agentes da própria Defensoria Pública, os vários atores, né, da Defensoria Pública, os vários órgãos da Defensoria Pública. Então, é esse reflexo do contraditório material antecipado, do Estado Democrático de Direito Institucional que move o Código e que é a base hermenêutica do 554, do 556, ou a base hermenêutica que nós devemos utilizar, né? E não poderia deixar de ser, esse Código, ele produziu um avanço institucional indubitável, né? Só em termos de citação, a gente hoje tem, a Defensoria Pública aparece no texto 40 vezes, né? Com 12 citações de defensor público. No Código 73 ela aparecia só 2 vezes, né? Então, apesar de ser, isso não é só uma referência topográfica, né? Do Código. Na verdade, o Código vai ratificar as funções essenciais da Defensoria Pública, né? As funções típicas, as funções atípicas. Isso tudo está no Código, né? E é importante para a gente exatamente ir delimitando esse quadro de funções da Defensoria Pública. Então, o patrocínio judicial do hipossuficiente, né? A prestação de consultoria jurídica, tudo como já está lá no artigo 4º, também está aqui no Código de Processo Civil, né? Outras funções essenciais, né? Que vêm sendo agregadas a partir do avanço institucional empreendido pela Defensoria Pública, fruto da vocação como agente transformador do meio social, expressão institucional do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, a defesa de direitos difusos, coletivos, homogêneos,
a autocomposição extrajudicial dos conflitos. Isso fica claro no artigo 185, né, do Código de Processo Civil, que diz que a Defensoria exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus, de forma integral e gratuita. Isso não é só uma cláusula, isso não é só um discurso político, né? Isso é quase uma definição de funções, né? Orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, né? E a defesa dos direitos individuais e coletivos. Inserido na orientação jurídica, evidentemente, além da consultoria jurídica, né? Que é comum a referência à orientação jurídica, evidentemente está a mediação, né? A mediação, evidentemente, faz parte desse arcabouço e o Código de 2015 não deixou a Defensoria Pública de fora, pelo contrário, né? A Defensoria pode exercitar a mediação independente da existência de cadastro de mediadores e de conciliadores, né? Muito bem, apesar de ter dado um passo à frente com esse empoderamento, vamos dizer assim, né, da Defensoria Pública, o Código manteve o preconceito, também vamos dizer assim, da questão da vinculação, da representatividade adequada para o hipossuficiente, né? Então o Código vira e mexe, como o 554, o 565, ele vai dizer, não, a tutela de direitos dá critério da hipossuficiência. Ele vai vincular o critério da hipossuficiência, sendo que nós compreendemos, evidentemente, que essa perspectiva é uma perspectiva que está ultrapassada pelo arcabouço convencional, né, de defesa das convenções de direitos humanos, ao qual a Defensoria Pública foi remetida, né? A gente vai falar aqui de custos vulneráveis, de custos legis, mas nós podemos dizer que nós somos custos legis na vinculação com as convenções, né? Com a vinculação convencional, né? Nesse sentido que eu acho que podemos até dizer que é custos legis, enfim, independente do nome, né? Então, na verdade, a nossa perspectiva é de suprir, né, a hipossuficiência organizacional da sociedade, né, tanto para direitos difusos como para direitos transindividuais ou nas formas de intervenção que a Defensoria Pública possui, né? Isso está lá, né, na promoção dos direitos humanos, no artigo 185, né? Está também na nossa lei, evidentemente, 8094, ou seja, a atuação como fiscalização do respeito pelo Estado aos direitos fundamentais convencionais, como condições dignas de encarceramento, a internação de adolescentes, a defesa da saúde, dos direitos das crianças, da supressão da falta de primeiro registro e do direito à moradia. Quer dizer, essa atividade de fiscalização, ela é uma atividade extrajudicial, é uma atividade judicial, né? Isso é uma perspectiva nova que a gente precisa compreender para exatamente aplicar ao 554, ao 565, né? A Defensoria Pública ela vai atuar lá numa legislação ordinária no 554 e no 565, porque ela possui uma expertise de atuação conjunta dentro da administração pública, né? Você não tem a administração pública e a Defensoria Pública. Não, você hoje tem as câmaras de litígio de saúde, por exemplo, né? Nós trabalhamos em convênio lá na Defensoria Pública do Rio, isso tem em vários lugares, isso não é nada muito inédito, nada muito novo. Mas nós trabalhamos dentro da estrutura administrativa das secretarias de saúde. Quer dizer, buscando todos os dados que são produzidos, né, da prestação de saúde, são acessados pela Defensoria Pública de forma imediata, porque nós somos fiscais da política pública. Então, essa atuação como defesa, como proteção dos direitos humanos, é uma atuação extrajudicial no qual um órgão da administração direta, vamos dizer assim, institucional, a Defensoria Pública, trabalha dentro da própria administração direta, fiscalizando a atividade de política pública. E é por isso que nós vamos entrar judicialmente depois, como esse órgão autônomo que tem esse conhecimento, que atua lá dentro, né, que está dentro, que está ao lado, paralelamente à administração pública. Então, a perspectiva da administração pública do Estado estar lá e nós estamos aqui fora,
Isso não é mais verdade. Nós, a gente que é do núcleo, né, de núcleo de fazenda, de núcleo de terra, a gente observa isso. Você lida com os caras e vai, né, trabalhando com as pessoas em direção à efetivação da política pública, né? Então, em verdade, a promoção dos direitos humanos representa mais uma natureza da Defensoria Pública, né, uma ontologia da Defensoria Pública, quer dizer, a sua origem é o seu elemento essencial, né, mais do que uma função destacada, né? Mas, ao mesmo tempo em que ela é essa natureza essencial da Defensoria Pública, o legislador vem e nos dá funções destacadas, específicas de legitimação ordinária, para essa atuação da defesa da política pública. Quer dizer, isso está na lei, né? Isso está no código, está, enfim, isso não tem muita dificuldade nisso, né? Então, a hipótese do 554, parágrafo 1º, eu já me adianto, me parece que é exatamente isso, né? É essa atuação como ou custos vulneráveis, ou legitimação autônoma, ou intervenção autônoma, enfim, né? O nome que a gente queira dar, né? Independente dessa discussão, evidentemente, é uma legitimação ordinária da Defensoria Pública para atuar, prevista em lei, né, para atuar nessas determinadas hipóteses, na busca da transformação da sociedade na justiça social. Então, não há como negar que a Constituição optou pelo Estado democrático de direito substantivo e deu à Defensoria Pública esse arcabouço funcional, né? E o novo Código trouxe isso e, além do mais, acrescentou, né, além dessa perspectiva do contraditório, o Código também é muito, como diz tem uma imagem, né, que o Código ele tem duas facetas, né? Ele tem, primeiro, o lado do contraditório, o lado democrático e tudo, e tem o lado autoritário, que é a história do precedente, né? Que é de cima para baixo, processo objetivo, né, que não é muito precedente, mas é o precedente jabuticaba, e aí você pega um monte de processo e dedetiza um monte de processo julgando dois, né? Então, essa perspectiva autoritária de cima para baixo que o precedente impõe. Então, ele tem essa dicotomia funcional. Mas, de qualquer forma, aí o que ele faz? Ele, vou botar a Defensoria Pública ali, né? Aí bota a Defensoria Pública. Então, o Código, além dessas funções, vamos dizer assim, tradicionais que ele trouxe para a gente, ele também fortaleceu a atuação da Defensoria Pública no processo objetivo, né, no IRDR e no incidente de assunção de competência, né? São duas funções que aí ele não disse se tinha que ter hipossuficiente, se tinha que ter, né, ele não fez uma vinculação, né, com a hipossuficiência ou com a gratuidade, né? Aí ele não teve como fazer isso, evidentemente, mas precisava, né, por uma exigência efetiva, colocar a Defensoria Pública, e ele coloca a Defensoria Pública no IRDR, ele coloca a Defensoria Pública na assunção de competência, independente dessa representatividade adequada, tradicional, com hipossuficiente, né? Então, evidentemente, aí está a tendência evolutiva do Código de Processo Civil no sentido de, em determinados momentos, né, digo isso, né, afastar a Defensoria Pública dessa vinculação tradicional, da sua atuação tradicional como órgão de execução da capacidade postulatória do hipossuficiente, né? Não estou desprezando isso, pelo contrário, né? Há 20 anos eu faço isso, né? E acho uma função tão nobre quanto toda e qualquer outra da Defensoria Pública. Eu ia trazer um slide, porque os senhores sabem que o professor Diogo, ele é uma pessoa insuportavelmente analítica, né? Então, aquele cara, né, organizadinho, aí tem a teoria, né? Eu li o livro dele, é algo assim insuportável, né? A gente sabe disso, né? Todo mundo lê, nós somos obrigados a ler o livro dele, não é isso? Estou brincando, mas é verdade. O Diogo, o trabalho com o Diogo foi meu estagiário, o Diogo, né? E o Franklin, eu fiz mestrado com o Franklin.